Bom dia, pessoal do 8º ano. Estamos aqui mais uma vez para mais uma semana de estudo de geografia, né? Vamos à nossa aula da semana. Espero que estejam todos bem. Vamos lá? Então, hoje a gente vai concluir o nosso capítulo 5 com a aula 2, que vai falar dos territórios nacionais e os interesses internacionais. Como a gente já vem estudando, né, o conteúdo, os continentes americano e africano, hoje a gente vai tratar da questão desses interesses, certo? Principais recursos no continente africano, territórios internacionais e os interesses, né, nacionais e internacionais, e os desafios do desenvolvimento para esse continente, certo? Gostaria que vocês lessem a seção Saiba Mais da página 33, quando a gente terminar a aula. Isso vai incrementar ainda mais o estudo de vocês e a resolução das atividades no livro. Qual o objetivo da nossa aula? Indicar as características atuais que envolvem a exploração desses recursos naturais, revelando contradições associadas a essa atividade. Nós sabemos que a atividade de exploração dos recursos naturais é uma atividade que envolve, além de mão de obra, né, também toda a questão das contradições que estão por trás dessa atividade. Hoje indicaremos essas características, ok? Trago um mapa que eu tenho no material de vocês, né? África, recursos minerais e energéticos. Esse é o título do mapa que retirou. E para a gente analisar esse território da África, a gente já vai direto à legenda, como a tia explicou para vocês, sempre analisando título e legenda. Aí a gente vê a distribuição desses recursos minerais pelo território africano, associando cada símbolo e também relacionando esses territórios, onde há mais presença desses recursos. Tudo isso aqui são recursos minerais, tia, são. Então, a África é um continente muito rico desses recursos, né? Mas, porém, um continente ali com história de colonização e descolonização bastante conturbada, que a gente vê. E uma observação que eu destaquei sobre a Argélia, a Líbia, que é a exportação de petróleo. O foco, né, desses países é o recurso, o petróleo. Outra observação sobre o Níger, a Namíbia e Gana, que são grandes produtores também. Vocês constatam isso na legenda, observando qual é o recurso mineral abundante nesses países. Vamos à África do Sul. A África do Sul conta com exuberantes reservas de ouro, carvão mineral, prata, diamantes, entre outras pedras preciosas. Muito recurso, não é? Então, a mineração de diamantes em países da região meridional, República Democrática do Congo e Serra Leoa, por exemplo, vocês vão constatar essa informação no material de apoio, vocês, é uma atividade constante que já vem de longos períodos, né, de vários tempos atrás, a atividade da mineração, certo? São territórios riquíssimos em diamantes, repito, né? E essa mineração é praticada lá constantemente. Entre os recursos minerais desse continente, devemos ressaltar também a biodiversidade, selvas exóticas, floresta equatorial, a do Vale do Congo, e que é considerada a segunda maior floresta equatorial e tropical do mundo. Pergunta qual é a maior, se ela é a segunda, qual é a primeira? Acho que vocês já responderam. Então, só para ilustrar o território, a parte que estou falando, da África do Sul, né? A biodiversidade desse local, como eu disse, selvas exuberantes, a localização da floresta do Congo, uma imagem de satélite, espécies que habitam essa floresta e uma imagem também aérea da vegetação. Muito linda, né, gente? Rica. Imaginar que dentro desse território aqui tem todas as belezas naturais que a gente possa imaginar, certo? Redução das florestas.
Quais os fatores que fazem com que as florestas diminuam, né, a sua área? Quais fatores implicam nessa redução? Vamos lá. Primeiro deles é a pressão demográfica, ou seja, o crescimento da população. A população cresce, as áreas verdes diminuem. A falta de planejamento também das áreas de cultivo. Esse é um fator muito importante. Falta de planejamento. Eu vou plantar e cada vez mais eu planto uma área maior e eu acabo invadindo a área florestal para fazer o meu cultivo. Então, aumenta a minha produção, aumenta a minha área cultivada, em contrapartida, diminui a área florestal. Entenderam? A extração da vegetação na falta de alternativas para a exploração econômica e o estímulo financeiro representado pela concorrência internacional por matérias-primas. Outro fator preocupante, porque quando ele fala de extração da vegetação na falta de alternativa, significa que essas pessoas estão extraindo, explorando, sem se preocupar com os impactos ao meio ambiente. E os estímulos financeiros também são as empresas concorrendo, investindo ali para ganhar território e matéria-prima. Não se preocupam com o meio ambiente, como eu falei, e acabam reduzindo a área de floresta para obter matérias-primas para as indústrias, certo? Dados preocupantes, só alguns que eu citei, né, que já são até passados, aqui foi entre 2010 e 2015, né, só para a gente pensar em como está a situação hoje. Porque entre 2010 e 2015, de acordo com a FAO, a África perdeu 2,8 milhões de hectares da floresta. Muita coisa, gente, um prejuízo irreparável. Na América do Sul, nosso território, a perda foi de 2 milhões. Então, é dado preocupante, é alarmante, né? Porque essas áreas, elas continuam, essa exploração, ela continua crescendo, e esses dados foram até 2015. Como eu já disse a vocês, repito, é algo a se pensar na situação atual das nossas florestas, das florestas do mundo todo. Territórios nacionais e os interesses internacionais. Vamos lá. Em meados do século XIX, o território africano e seus recursos naturais permaneciam sob a administração dos nativos. O que é que acontecia nesse território? Apenas o tráfico negreiro, que ocorria por meio do Oceano Atlântico, que subtraiu boa parte da mão de obra. Estou falando do processo de escravidão, onde os negros, os escravos, eram capturados lá na África e trazidos para a América, colonização do território americano, lembra? Então, nessa época, meados do século XIX, não havia essa exploração toda no continente africano. Repito, a atividade que ocorria lá era o tráfico negreiro. Os escravos que vinham pelo Oceano Atlântico para colonizar o novo continente, a América, certo? Na segunda metade do século XIX, a independência americana e a descoberta das jazidas minerais e outros recursos, né, desencadearam disputas entre as potenciais europeias pelo domínio do território do continente. E aí a história já vai mudar, o cenário já vai mudar. Porque no início do século, até meados do século XIX, o que acontecia era o tráfico negreiro, né? A partir da segunda metade do século XIX, já houve a interferência das potências europeias e aí já começou essa disputa pelo território, domínio do território. Eu tenho aí um mapa ilustrando América e África ferrovias, né, para mostrar para vocês a questão de toda a ocupação, integração dos países entre si. Toda essa rede em destaque significa as ferrovias construídas nos dois continentes. Integração dos países entre si e com os demais continentes, ligando um continente ao outro,
por meio de ferrovias. Essa integração toda, ela leva em consideração dois padrões distintos. Primeiro, densas e conectadas diferentes partes do território, é um dos padrões que eles usam para fazer essas rodovias. E o segundo é rarefeitas com conexões voltadas ao exterior, ou seja, o objetivo de promover, né, essa ligação, saindo de um país para o outro, de um continente para o outro, certo? Desafios do desenvolvimento. Então, os desafios são muitos para o desenvolvimento e eles precisam ser superados ou amenizados, né? Economias vulneráveis, necessidades sociais desassistidas, relação trabalhista exploratória, concentração da economia em poucos setores, concentração de renda na elite e maldição dos recursos. Esses são alguns dos desafios citados no continente africano. Vamos ver cada um. Quando eu falo nas economias, né, as economias elas tornam-se vulneráveis uma vez que o petróleo, sendo um commodity, seja para exportação, né, produto, matéria-prima para exportação, tem seu preço definido no mercado internacional, que tende a oscilar. Vai ter dias que o barril vai custar mais caro e vai ter dias de queda em que o barril vai custar mais barato. Então, isso que a gente chama de oscilação no mercado, e isso vai tornar a economia vulnerável. A economia não pode ser garantida, né? Ela não tem uma estabilidade. Pode ser que esteja em alta, mas pode ser que esteja em baixa também, certo? A infraestrutura. Grandes obras de infraestruturas que consomem grandes montantes de capital para atender a tais atividades e acabam deixando as necessidades sociais mais urgentes desprovidas. Educação, saúde, infraestrutura urbana, tudo isso fica de lado. Então, poder público, os governantes, eles vão investir em obras que atendam às grandes indústrias, às minerações. Por quê? Porque vai gerar mais capital. E não vão se preocupar com a população que estão ali desassistida, que estão ali precisando de escola, que estão precisando de uma boa rede de saúde, que estão precisando de água tratada e esgoto. Então, esses serviços, eles ficam desassistidos, porque o dinheiro vai atender a infraestrutura que as empresas precisam. Entenderam? Ainda que muitos empregos sejam gerados, né, nessa atividade, constata-se uma qualidade precária, socialmente injusta e ambientalmente insustentável. Gente, é triste pensar que um continente tão rico, né, possui tantos desafios relacionados ao desenvolvimento econômico da população. É triste pensar, mas é realidade. Porque quando ele diz que os empregos são gerados, esses empregos são oferecidos, mas numa condição precária, numa condição muito ruim, onde as pessoas têm que trabalhar porque necessitam, mas elas não são remuneradas de forma adequada. É isso que ele quer dizer. Socialmente injusta. Você está ali trabalhando, que você precisa sobreviver, só que suas condições trabalhistas não são reconhecidas. E ambientalmente sustentável é pensar nos impactos que toda essa atividade de exploração de mineração causa ao meio ambiente. As empresas também desse ramo não estão preocupadas com esses impactos, certo? Má distribuição de riqueza, instituições políticas pouco confiáveis, essas pessoas, esses países acabam sendo corrompidos, né? Existe aquela corrupção pela ambição ao dinheiro, ao capital. Então, essa distribuição de riqueza, ela não é igualitária. As pessoas mais pobres não conseguem sobreviver numa condição digna, né? Alimentação, saúde, educação. Vivem em margem de pobreza mesmo. E aquela riqueza fica toda concentrada nos pequenos grupos, nas elites, como eles chamam. Muitos países ricos em recursos naturais podem ter baixo dinamismo econômico,
pois a exploração de tais recursos acaba por concentrar a economia excessiva em um setor, causando a dependência e favorecendo a corrupção. Ou seja, se a economia ela não é bem distribuída, então ela tende a se concentrar em um ponto só, em um só setor, ela vai favorecer a corrupção, sim. Porque os outros setores, eles vão ficar dependentes daquele polo, daquele centro, certo? O que há de comum entre a Amazônia e a Floresta do Congo? No início a gente falou que a Floresta do Congo é a segunda maior floresta equatorial do mundo. Que a primeira é a Floresta Amazônica. Vamos ver alguns pontos que elas têm em comum. São as maiores áreas florestais equatorial do planeta. Enorme conjunto de riquezas naturais que vêm sendo predatoriamente desmatadas, né? Infelizmente, é uma pena, mas isso está acontecendo. E as formas mais adequadas de exploração nessas florestas, né? Deve ser uma exploração que respeite os povos nativos, né? Essa exploração ela deveria respeitar os povos nativos, os que ali já habitam, que ocorresse de forma ambientalmente menos impactante, ou seja, que essas empresas tivessem um plano sustentável, tivessem medidas para minimizar esses impactos, deveria ocorrer dessa forma. E revertendo os lucros e interesses nacionais, desenvolvimento socioeconômico de cada continente. Como vocês viram, a história da África, né? Condições de trabalho precárias, comunidades, as pessoas desassistidas, né? Pobreza, falta de educação, moradia, saúde. Então, por que no continente, com tantos recursos naturais, tanta exploração de minérios, não tem, né, para a sua população uma boa infraestrutura para oferecer uma boa qualidade de vida? Isso, falta de planejamento, falta de boas representações do poder público. Esses lucros todos dessa exploração, seja o petróleo, seja o diamante, seja o ouro, a prata, né? O lucro que todos esses recursos geram, deveriam ser revertidos para a população de cada país. Deveriam ser empregados em infraestrutura, em oferecer boas redes de escolas, de hospitais, né? E que as pessoas trabalhassem e tivessem seu salário digno, né? Que pudessem arcar com seus compromissos econômicos, financeiros. Deveria ser assim, certo? Gente, a nossa aula de hoje termina aqui, né? Foi só a conclusão do capítulo. Fiquemos aí com as atividades. Façam as atividades, tenham uma boa semana e até a próxima aula, ok? Tchau!